Disse mais o Senhor a Moisés: toma Arão e seus filhos, e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Vestiu Arão da túnica, cingiu-o com um cinto, e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com um cinto de obra esmerada, de estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. Ele pôs a mitra na cabeça, e na mitra na sua parte dianteira pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou, e dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo ele afirmou que nos últimos dias seriam muito difíceis, lá na segunda carta de Timóteo, no seu capítulo 3, ele diz que as pessoas seriam egoístas, avarentas, jactanciosas, arrogantes, blasfemadoras, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigo do bem. E ele continua. E nós começamos a imaginar, e certamente você já ouviu essa expressão, que coaduna, que mostra que isso que Paulo disse há tanto tempo atrás, há mais cerca de 2000 anos atrás, é a mais pura realidade. Ema, cada um com seu problema. Ema, cada um com seu problema. Reflete exatamente isto, pessoas que só pensam em si, egoísmo puro, não quero saber o que a pessoa está passando, isso é com ela, eu já tenho os meus problemas. É verdade, cada um tem os seus problemas, mas a palavra de Deus é: ame ao próximo como a si mesmo, levai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros, aconselhai-vos mutuamente. Há uma necessidade dessa mutualidade. E quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, agora de Levítico, falando da consagração, do sacerdócio, chamando Arão, chamando seus filhos, para que fossem como sacerdotes diante do povo, e ele vai dar as sequências dessa consagração do sacerdócio com Arão e seus filhos. Nós vemos, meus irmãos, que ele fez isso para que o povo tivesse uma jornada feliz, e que eles fossem acompanhados por sacerdotes que estariam ali intercedendo por eles, não deixando sozinho, mas como que representando aqueles sacerdotes, representando a Deus ali e intercedendo por eles, para que a jornada não fosse uma jornada órfã, sem um Deus, sem um Pai Criador que cuida e acompanha a sua família. Ele estaria ali. E Levítico tem essa característica diferente de Gênesis, de Números, de Êxodo, de Deuteronômio. Porque quando a gente lê esses livros, Gênesis, Êxodo, aí pula, Levítico é o terceiro, Número e Deuteronômio, esses 4, eles
mostram a jornada, saindo de um lugar, posicionamento geográfico de um lugar para outro. Sai da tua terra, da tua parentela, Abraão, e vai para a terra aqui, mostra-lhe, e ali vai mostrando uma jornada, e os acontecimentos, e tudo mais o que acontece, que sucede ali. Mas o livro de Levítico, ele não mostra, ele não tem uma questão geográfica dele, do povo saindo de um lugar, indo para o outro, e mostrando essa jornada, o que aconteceu. O livro de Levítico é um livro de instrução, é um livro como que um manual para os sacerdotes, e aqui estão os futuros sacerdotes, para que o povo que caminhava para a terra prometida, eles soubessem como viver, como conviver em comunidade, viver como um povo santo. Antes de chegar lá, Deus lhe deu o livro de Levítico. É tão importante que é Gênesis, Êxodo, depois Levítico, Número e Deuteronômio. Até a posição que ele se encontra é no meio, porque ele é o centro. Não adianta contar a jornada se o povo não sabe viver no lugar santo que Deus haverá de dar. Precisa de instrução, precisa da palavra e precisa de sacerdote. Sacerdote é fundamental. Sem ele, eles não seriam felizes. Sem Cristo, eles não teriam felicidade, não teriam vitória, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, não sem Ele, mas com e por Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, nós encontramos aqui no livro de Levítico, além de várias ofertas, sacrifícios de animais, tivemos a oportunidade de ver um deles, o sacrifício pacífico, e compreender o significado dele. E hoje nós vamos compreender um pouco mais do valor, da importância do sacerdote. E aqui eles seriam consagrados. E vamos ver aqui as sequências dessa consagração sacerdotal. Essa sequência, acompanhe comigo. Em quatro momentos essa sequência. Primeiro momento, ele vai apresentar versos de 1 a 4, a separação daqueles que ele consagraria como sacerdote. Diz o verso 2, Deus ordena no verso 1, Moisés tomar quem? No verso 2, Arão e seus filhos, e as vestes, o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos, e apresentar diante da congregação, ali na tenda da congregação. E nós encontramos a separação. Deus escolhe aqueles a quem Ele queria que fosse. Observe bem que estes foram escolhidos. Arão era irmão de Moisés e tinha a irmã mais velha, que era Miriam. E Arão seria o sumo sacerdote e os seus filhos os sacerdotes. E é Deus quem escolhe. E Deus fala isso: Moisés, toma Arão, era o seu irmão, 3 anos mais velho que ele, e os seus filhos, o óleo da unção, o novilho da oferta, todos os itens para a consagração do ofício sacerdotal. É Deus quem chama, é Deus que escolhe. Não foi Moisés que nomeou, também não foi alguém de maneira voluntária diz: eu vou ser, eu creio que tenho todas as habilidades. Foi Deus que escolheu. Ninguém escolhe o sexo, é Deus que escolhe. Então nasce homem e nasce o quê? Mulher. Mas tem gente desobediente, né? Deus dá aptidões, habilidades, inclinações. Tem gente que desde cedo já diz assim: vou ser bombeiro, pai, vou ser bombeiro, mãe. E olha que vai ser bombeiro mesmo, que mostra um jeito para o negócio, uma disposição de ajudar e arrumar e procurar, já desde cedo. Cada um com sua inclinação, é Deus quem escolhe. E o ofício sacerdotal também é a mesma coisa. E foi Deus quem escolheu eles para que pudessem ministrar. E este ano, o ano de 2017, em que se comemora 500 anos da Reforma Protestante, ela se deu lá no ano
em 31 de outubro de 1517. 1500, já se passaram 500 anos. Hoje, esse ano está comemorando 500 anos da Reforma Protestante. E Lutero, Martinho Lutero, ex-monge agostiniano, nesse momento ele destaca, dentre tantos ensinos doutrinários, um deles floresce, desenvolve, e dentre eles é o ensino doutrinário do sacerdócio universal dos crentes, dos santos. Todos os crentes em Cristo Jesus são o quê? Sacerdotes. Baseados nos textos bíblicos do Velho e do Novo, e lembrando do Novo, do apóstolo Pedro, que escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9. Mas ele nos chamou a igreja, e diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real do rei, sacerdotes reais do reino de Deus. E é isso, meus irmãos, que o texto está mostrando, que Deus chamou Arão, chamou para ele ser o sumo sacerdote, o sacerdote de todos eles, dos demais sacerdotes, para que tivesse um representante. O que o sacerdote particularmente fazia? Qual era a função, vamos dizer, talvez primordial? O sacerdote era aquele servo de Deus, instrumento representante de Deus aqui na terra, que na verdade ele representava o povo diante de Deus. Ele pegava as falhas do povo, os pecados, através dos sacrifícios, e apresentava diante de Deus, para que Deus recebesse e então perdoasse os pecadores, as pessoas que vinham até eles. Ele se conduía, ele intercedia, ele orava, ele intercedia. E é exatamente esse aspecto que nós encontramos. Ele escolhe ele escolhe para uma missão, e a missão que ele escolheu era ser sacerdote. É um instrumento. Antes que o povo saísse, ele foi caminhando, Deus foi dando isso para que eles aprendessem como se comportar, e precisava para ser um povo santo, porque este é o propósito do livro de Levíticos. Lembrando qual? O propósito é santidade do Senhor. Deus é santo e requer um povo santo para andar. E ele mesmo diz: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. E é exatamente no Novo Testamento que nós vamos compreender que Deus, em Cristo Jesus, nos fez santos. E Ele nos chamou para imitar o próprio Mestre, e nos fazendo semelhantes a Ele, para interceder uns pelos outros, orar uns pelos outros, se compadecer daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão com dores, estão com dificuldades, ter piedade, ter misericórdia. É isso que Jesus quer, e de várias maneiras Ele mostra isso. Por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus disse o seguinte: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eles vão ter misericórdia, os que têm compaixão dos que padecem, e intercede: Senhor, olha a situação que está. E isso, meus irmãos, tem muito a dizer para nós. Como é que cada um de nós, como é que cada um de nós temos lidado com esse ministério sacerdotal? Vós sois raça eleita, sacerdócio real. Cada um de nós somos sacerdotes. Como que nós temos agido? Nós temos assumido, encarado esse sacerdócio. Como é que você lê, como é que você ouve os noticiários? Por exemplo, o furacão José, Maria, e agora o Nate, o Neite, que está devastando, está acabando, e as pessoas estão o quê? Sofrendo. Nós temos orado pelos que estão padecendo isso? Aqui no Brasil, Minas Gerais, um homem desajuizado pôs fogo lá na escola e matou, já está, parece que 10 crianças já, parece que já no mínimo 10 já não aguentaram, vieram a óbito. Como é? Imagina, você pai, misericórdia,
Seu filho, que é ele? Está queimado. Misericórdia. Como é que é um coração de um pai e um coração de uma mãe dessa? Que dor. Quando logo ouvi essa notícia, eu falei, coitado dele, vamos processar. Eu falei, não vai, ele morreu junto, queimado lá, pôs fogo nele mesmo. Ele sabia da grande tolice, grande insensatez que ele tinha feito. Ele se matou, não quis enfrentar. E é isso, meus irmãos, é a gente sentir a dor do próximo e falar, Senhor, consola, Senhor, dá força, porque Deus às vezes nos dá um pouco para a gente sentir um pouco que Ele sentiu, nem que seja um pouquinho assim, certamente é muito pouco. Ele, como Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele viu o seu Filho morrer santo, puro e bom, como pecador miserável na cruz maldita. Ele teve que virar o rosto e falar, Filho, você representa todo o pecado de todos aqueles pelos quais morreu, e eu tenho que derramar a minha ira, e a minha bondade eu não posso dar, agora é a ira, e virou o rosto de toda a graça, e derramou toda a ira que Deus tem, e aqueles que não têm Cristo vão receber eternamente. Jesus recebeu sozinho naquele dia, e é por isso que ele clama, Deus meu, por quê? Me desamparaste. Jesus foi separado como supremo, não sumo, mas supremo sacerdote. E às vezes os pais que perdem os filhos, Deus permite que eles tenham essa experiência de saber quão duro é perder um filho. Mas Ele quer dar-nos a experiência de sermos também como Cristo, intercessores, sacerdotes reais, de se compadecer, não apenas de como um pai sentir a dor, mas como um sacerdote sentir a dor e agora interceder. Ó Senhor, tem misericórdia, Senhor, revigora essa mãe, esse pai, esse familiar que está numa miséria, numa tristeza tal, revigora, dá um dia para que ele sinta o teu poder, saber que ainda que tirou o Senhor da força para que ele continue avante. Como é que nós temos acompanhado os noticiários? Será que é ema, cada um com seu problema? É por isso que é importante o sacerdote. É importante porque hoje talvez você esteja orando para interceder. Talvez amanhã alguém vai orar por você, que você agora vai estar numa situação tão lamentável, tão triste. E é isto que o texto de Levítico quer nos ensinar. Quão importante e necessário é um sacerdote. Era necessário, importante um sacerdote, um sumo sacerdote que era Arão e os seus filhos que intercederiam ali. Então encontramos a primeira sequência, separação. O primeiro momento é separar, consagrar para serem aqueles escolhidos. O segundo, meus irmãos, podemos dizer que era a lavação, a lavagem deles. O verso 5 e o verso 6 diz que então disse Moisés à congregação, isso é o que Deus ordenou que se fizesse, e fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. Era a lavagem, a lavação. Deus chama eles, separa, e agora faz a lavagem. Eles que seriam sacerdotes tinham que ser purificados para exercer um ministério também de purificação, mas eles primeiro precisavam ser purificados. Quando o profeta Isaías, no capítulo 6, um texto tão conhecido nosso, ele diz assim, ai, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Mas também vem um anjo e pega uma tenaz, uma brasa viva e põe na boca dele, figuradamente. Ele diz, estão purificados os teus pecados.
Agora você está limpo, você está purificado. É Deus quem purifica, não somos nós. Não é a obra, boas coisas que faz limpo e suficiente para herdar. Vem de Deus, o escolhido vem de Deus, a lavagem vem de Deus. E então eles são chamados para serem purificados. E é exatamente isso que Jesus demonstrou. Ele veio para purificar. Por exemplo, quando Jesus, neste ministério terreno, nos 3 anos que ele esteve, quando ele expulsava espíritos imundos, então purificava as pessoas da imundície, do espírito do mal, das trevas, ele expulsava. Em várias ocasiões é descrito nos evangelhos que Jesus proibiu que estes anjos caídos ou demônios continuassem a falar que ele era o Messias, que ele era Cristo, ele era o Salvador. Sabe por quê? Porque estes não têm parte com Cristo, não estão puros para purificar. Eles são o quê? Impuros, espíritos o quê? Imundos. Da mesma forma o apóstolo Paulo, quando ele vê aquela menina com um espírito adivinhador, e esse espírito sempre anunciava dia a dia, falando de Paulo e dos seus companheiros: olha, lá vão aqueles que anunciam a salvação. Por várias vezes, diz o texto, capítulo 16 de Atos Apóstolos, que Paulo ficou indignado e então expulsa aquele espírito, porque não tinha parte no ministério. Eles não eram limpos, eles eram impuros, eram imundos, e é por isso que há necessidade dessa purificação. E aqui eles eram primeiro lavados, eram purificados. Quando João Batista vê Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós sabemos, o judeu sabia, que um cordeiro, para ser oferecido em sacrifício, ele tinha que ser o quê? Perfeito, sem mancha, sem nenhum defeito qualquer, bem bonito, vistoso. Assim era Jesus, porque ele estava totalmente limpo, totalmente purificado, e é por isso que a morte dele pagou o preço do pecado, porque aquela lavagem simbolizava que precisava de um sacerdote puro, e ele foi, e ao primeiro dia da semana, no terceiro dia depois da sua morte, ou seja, no primeiro dia, que morrendo na sexta-feira, no domingo ele ressuscita, porque a morte não pôde detê-lo. Deus o recebeu porque ele era puro, ele era inocente, ele estava totalmente purificado, porque ele já era puro na verdade. Meus irmãos, isso é algo muito importante, porque Jesus já nos perdoou. O sacerdócio aqui que mostra que eles já precisavam estar limpos. Nós, todos quantos foram salvos em Cristo Jesus, já foram lavados, purificados, e a água no batismo dá essa ideia de ingresso, porque agora foi lavado. Simbolicamente, porque é o sangue de Cristo que pagou o preço das nossas falhas, o preço eterno. E aí, meus irmãos, quando falamos de lavagem, nós podemos lembrar que como sacerdotes também, todos nós, como é que anda a nossa língua? Como é que anda o nosso olhar? Para onde nós temos olhado? O que temos olhado? O que nós temos pensado? As coisas que temos feito? Aonde temos dirigido a atenção para as coisas que ouvimos? Isso tem refletido uma lavagem, uma limpeza? Se sim, que bênção, que bom, nós estamos integrando o ministério sacerdotal de maneira como é requerido, com lavagem, com purificação. A terceira sequência, meus irmãos, vai falar da vestição, das vestimentas que eles teriam, e de modo todo especial, do sumo sacerdote que era Arão. Observe bem, meus irmãos, que é uma série, aqui, ainda que é uma série de detalhes, ainda é pouco, porque ele dá de maneira resumida, porque a maior parte está lá em Êxodo, no seu capítulo 28, lá dá muito mais detalhes. Mas o que é importante saber, meus irmãos, o verso 7
a 9, ele fala assim: vestiu Arão da túnica, cingiu com cinto, pôs sobre ele a sobrepeliz, também sobre ele a estola sacerdotal, cingiu com um cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e ajustou, colocou o peitoral, pondo no peitoral Urim e Tumim, pôs uma mitra na cabeça, e na mitra, na frente, na parte dianteira, pôs uma lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. De maneira, para resumir, a roupa, a vestimenta, a vestição do sumo sacerdote era bem mais rebuscada e elevada dos materiais de estofo, carmesim, todo o material. Havia uma mitra na cabeça, que é a espécie de um turbante, e tinha uma coroa de ouro, e nessa coroa estava escrito em hebraico: santidade ao Senhor, uma mente sã. E o sumo sacerdote representava todo o povo e queria que eles tivessem uma mente sã, tudo aquilo que dirigia a mente, o raciocínio, tudo isso purificado. Então tinha na mitra uma placa de ouro escrito santidade ao Senhor. Ele tinha de estofo a estola sacerdotal. Havia 2 pedras de ônix, uma à esquerda e à direita aqui, e nelas 6 nomes das tribos, e as outras 6, para onde ele andasse junto com o povo, e pudesse, ao santificar, também representaria a santidade do povo. Colocou um peitoral, que era mais ou menos um palmo quadrado de comprimento, com um palmo de largura, e 4 colunas, 1, 2, 3, 4, com 3 pedras em cada coluna, formando 12, cada pedra com um nome: carbúnculo, topázio, ônix, e assim por diante, e cada um com o nome da tribo, e incrustado o Urim e o Tumim, que era: Urim significa luzes, é plural, e Tumim, perfeições. Era algo que a gente não tem muitos detalhes, mas era algo do juízo, e quantas vezes tinha alguma questão difícil mesmo, ele usava, o sumo sacerdote usava Urim e Tumim, e se alguém mentisse, ele saberia. Ele saberia. Deus revelava na hora, e saberia. Então todas essas coisas e esses aparatos e os cintos era o mais nobre, porque representava a nobreza do sacerdote, do sumo sacerdote, da qual representa o supremo sacerdote, que é Cristo, a necessidade, a nobreza que ele tem de levar, de condoer de nós, estar sempre conosco, intercedendo. E é isso que a palavra diz, que ele está à direita de Deus Pai e intercede por nós continuamente. Ele sempre está na sua mente conosco, com a igreja, o seu povo. E se alguém faz alguma coisa indevida com o seu povo, ele diz: pode deixar, eu vou vingar dele. Não vai ficar ninguém que foi contra os meus servos, o meu corpo, que não será vingado. E é exatamente isso que Arão representava, e também juntamente com os seus filhos, os sacerdotes. Eles mostravam a consagração, a nobreza que era o sacerdote, a importância dele. E por último, meus irmãos, a unção. Eles eram ungidos, era um óleo, mas era de arte de perfumista, que ninguém podia imitar, porque era exclusivo, perfumado, feito com vários aromatas, com várias folhas aromáticas, e feito com aquele óleo de azeite fazia, e era 7 vezes ungido o local, e todos os utensílios, a bacia, o altar, tudo deveria ser santo, porque Deus é santo, e seria ungido. Igual forma, despejava na cabeça e descia pela barba. Diz o Salmo 133, a barba de Arão vem pela veste, a gola, e era assim, descia, e vinha, abençoava, e consagrava. E sabemos que o óleo da unção tem esse significado. Acima de tudo, aponta para o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos dirige, que nos consagra, e que nos faz agora templos do
Espírito, templo, santuário do Senhor, e ele era ungido, um santuário próprio, adequado, purificado, embelezado. O próprio nome de Jesus representa unção. Jesus, Cristo, a palavra Cristo é na língua grega, e sabe o que significa? Ungido. Jesus era ungido, aquela unção deles aqui apontava para Jesus, que é totalmente ungido, porque mais do que óleo, ele é ungido com quem? Com o Espírito Santo. Ele é totalmente dirigido, só fez coisas santas. E mesmo quando o Espírito Santo conduziu para sofrer ali no deserto 40 dias, ele recebeu aquilo sem reclamar, de maneira mansa, boa, e passou toda a dor, todo o sofrimento ali, e resistiu. Ele estava pleno, cheio do Espírito Santo, totalmente ungido para fazer o ministério sacerdotal, sumo sacerdote. Portanto, meus irmãos, a proeminência, o destaque do sumo sacerdote, bem como dos demais sacerdotes aqui, os filhos de Arão, das demais pessoas, revela a importância e o valor do sacerdócio de Cristo Jesus, o supremo sacerdote, o sumo do sumo sacerdote. É importante, meus irmãos, porque ele intercede por nós. Sem ele nós não podemos, nós fraquejamos, nós caímos. Observe bem que os ensinos do texto bíblico ninguém pode arrebatar das minhas mãos, ele segura na nossa mão. Se eu segurar na mão, se você segurar na mão de Cristo, ok, mas você se cansa, você fraqueja, e aí solta. Mas ele diz: ninguém tira, arranca das minhas mãos. Daí é segurança, meus irmãos, é segurança. É por isso que eles tinham segurança. Se Cristo não fosse com eles, eles não teriam vitória. Se Cristo não vai conosco, nós não temos vitória. Toda e qualquer vitória é a vitória que Cristo nos deu, porque toda boa dádiva vem dos céus, do Pai das luzes. Daí a importância. E por fim, meus irmãos, nós começamos a entender, no mínimo, 2 ensinos doutrinários de maneira prática. Uma delas já vimos: o ensino doutrinário e a importância do sacerdócio de todos os crentes, de ser também um intercessor, de orar, de interceder uns pelos outros. Mas também, meus irmãos, nos ensina, nos ajuda a entender do valor da santidade, da santificação. No breve catecismo, na sua pergunta 35, ele fala: o que é santificação? E a resposta: santificação é o ato da livre graça de Deus. Ele dá gratuitamente para as pessoas serem santas. Não, elas não merecem. Ele tira do pecado e agora dá santidade, renovando elas, restaurando elas e fazendo agora viver, mortificando o pecado e seguindo mais e mais em retidão de vida. Isso é santificação. E logo em seguida, a pergunta seguinte é: que benefícios traz, além da santificação, a justificação e a glorificação? E ele mostra que são 5. Certeza do amor de Deus, paz de consciência, alegria do Espírito, crescimento na graça e perseverança até o fim. Perseverança até o fim. É isso que a santificação produz. Daí a necessidade do sacerdócio, do sacerdote e de todos nós sermos sacerdotes e vivermos uma vida santa e reta. É o propósito que Deus colocou. O céu não é para os espertos. O mundo diz que é dos espertos. O céu não é dos espertos. O céu é dos santos. Esperto não entra lá. Esperto quer dar um jeitinho. Não é com jeitinho, é com Cristo Jesus.
entregando a vida a Cristo Jesus. Deste modo, meus irmãos, que nós possamos cada vez mais nos fortalecer em Cristo Jesus e possamos nos alegrar pelo sacerdócio, supremo sacerdote que Ele é e que nos dá esse privilégio de ser semelhante a Ele, também interceder uns pelos outros, porque aonde vamos é vida de santidade e Ele quer que nós aprendamos isso desde já e crescendo cada vez mais.